E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pela Manhã. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem interessante. Talvez ela não seja uma mensagem que ela seja propriamente cristã, né? Talvez seja uma mensagem que dê para você usar aí em vários outros sentidos, em vários outros momentos da sua vida. Mas é claro que eu vou puxar sardinha aqui pro lado ministerial. Esse é um vídeo, gente, que não é um vídeo assim, como que eu posso dizer? Não é talvez um vídeo que eu tô ali falando estritamente de fé, né? É um vídeo bem específico mesmo para pessoas que querem desempenhar algum trabalho para a igreja, para as pessoas que querem desempenhar algum trabalho ministerial, para algumas pessoas que têm sonho, para as pessoas que querem fazer coisas, para as pessoas que são instigadas a ter um projeto, a deixar uma marca nessa terra, porque tem aquelas pessoas que apenas querem viver, né, e fazer suas coisas, trabalhar, viver uma vida comum e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Você pode ter uma vida comum, ser imensamente feliz e cumprir o seu propósito nessa terra, e tem algumas pessoas que querem fazer coisas grandes, né? E isso é um erro, isso é um problema? Não, de forma alguma. Tem pessoas que querem manifestar o reino aqui na Terra, tem pessoas que querem ser muito usadas por Deus, tem pessoas que querem deixar um legado, querem fazer coisas boas, querem mostrar, talvez, para a sociedade ou para o mundo como se deve fazer algo, né? E essa mensagem é para essas pessoas, né? A mensagem, né, como vocês já estão vendo aí no texto, né, na descrição, fala sobre autenticidade, mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá seu joinha, que aí você está falando pro YouTube, ó, esse pessoal tem conteúdo bom, é interessante, envia para mais pessoas, né? O YouTube tem uma dificuldade de mandar conteúdo cristão para outras pessoas, a não ser que você seja uma pessoa super famosa, então nos ajude nesse momento, se inscreve aí no canal, compartilha, manda pro seu amigo, manda pro seu vizinho, manda para todo mundo aí, se você estiver satisfeito com o tema, comente aí embaixo também, se você concorda, se você discorda, enfim, você é livre para fazer e comentar aí o que você bem quiser, tá bom? Então vamos entrar no vídeo de hoje, né? Eu ia falar, chama a vinheta, mas a gente não tem vinheta, né? Sobre um pouco, gente, sobre autenticidade. Eu acho que como que se diz? Eu acho que a gente chegou em uma era, né, da nossa sociedade que tudo está muito saturado, né? Existe entendimento sobre tudo, existe estudo sobre tudo, cada área já foi ali estudada ali de certa forma que é quase difícil você criar algo novo. Por exemplo, você vai para os negócios, tem uma forma de fazer negócio. Você vai para a vida financeira, tem uma forma de investir, uma forma de guardar, porque todo mundo já estudou. Ah, você vai criar uma barraquinha de cachorro-quente, já tem uma estratégia de fazer, de venda disso. Você vai montar um restaurante, já tem estratégia para o lucro de restaurante e tal. Você vai montar, sei lá, uma loja de sapato, já tem estratégia para isso, para aquilo, para aquilo outro. Ou você vai ser pastor, existe essa estratégia. Você abriu uma igreja, vamos usar isso e aquilo, sabe? Tudo já foi muito, muito estudado, né? Muito saturado. A gente tem muitas informações. Então isso acaba fazendo algumas situações aqui, trazendo algumas situações à tona que eu vou falar aqui, que uma é o fato de você olhar para tudo e muitas vezes te desmotivar. Você quer fazer alguma coisa, mas você olha, está saturado, estão fazendo assim, estão fazendo assado, não precisa disso, não vou fazer, não faz sentido porque já todo mundo está fazendo. Segundo, você pode olhar para tudo isso e falar assim, poxa, eu tenho um modelo, eu não consigo seguir esse modelo que todo mundo está falando que é o modelo do sucesso, então eu não vou fazer, né? Ou você pode olhar para tudo isso e olhar assim e ser igual. Não, vou fazer exatamente igual essas pessoas que estão fazendo, né? Porque tem que ser assim e é assim que funciona. Aí, gente, eu quero trazer uma mensagem hoje que instigue você a ter um pouco mais de autenticidade naquilo que você faz, seja no projeto ministerial, seja na sua empresa, seja alguma coisa para a igreja. Gente, se você separar, hoje todo mundo está fazendo a mesma coisa, hoje todo mundo está sendo igual em tudo. Só que Deus, ele te chamou como alguém único. Deus, ele te chamou como alguém particular, assim como Deus chamou profetas para ser profetas, Deus chamou reis para serem reis, mártires para serem mártires, soldados para serem soldados, Deus chamou, sei lá, enfim, muitas pessoas, né, momentos de crise para momentos de bonança, enfim, cada pessoa, ela tem algo, ela tem uma particularidade que Deus chamou ela para desenvolver aquilo. E aí eu distingo você, o que Deus chamou você para desenvolver? Será que você realmente precisa ser igual? Quando a gente olha aí, gente, voltando aqui para o mundo
gospel, né? Quando você olha para o mundo gospel, você vê que tá todo mundo na mesma casinha. Antigamente não era assim. Antigamente você olhava lá, sei lá, pro grupo do Diante do Trono, você via um tipo de adoração, um tipo de música, um tipo de musicalidade, um tipo de adoração, como eu já falei, não, uma adoração diferente, mas aí você tinha de repente o toque no altar, que veio um pouco ali com mais celebração, menos adoração. Aí daqui a pouco você vê, poxa, uma oficina G3, que é um rock pesado, e uma galera do reggae, que eu sei que tinha, mas eu não curtia. E hoje tá muito nichado, tá muito igual, sabe? Quando você entra no YouTube, você vê os vídeos lá de... Gente, assim, não é uma crítica, eu não estou falando que não é legal, eu não estou falando que não tem Deus, eu não estou falando que Deus não usa aquelas pessoas, a partir do momento que eu vou citá-las agora, tá? É só uma observação a fim de que a gente chegue num denominador comum a respeito desse vídeo. Mas eu tenho certeza que quando você... quer ver? Vou dar um exemplo. Antes de entrar aqui no mundo cristão, quando entrou essa era aí de podcast, né, com o Flow, o Podpah, e todo mundo começou, podcast, bum, vamos fazer. O Flow inventou os cortes, né? Então era impossível você entrar no YouTube durante um tempo e você não ver um corte de podcast. Porque fulano falou que Deus 3 pontinhos. Porque cicrano falou que ele disse que 3 pontinhos. Deus falou para mim 3 pontinhos. Ou seja, era um corte de um podcast de alguém, e eles estavam colocando uma capa, uma thumb, para chamar a sua atenção para você entrar e assistir aquele vídeo. Então hoje, o Flow praticamente mudou o YouTube do Brasil. É impossível você entrar no YouTube e você não ver alguém usando essa estratégia de fulano de tal falou que naquele dia 3 pontinhos. Para quê? Para você entrar, e é um corte. Então, o Flow fez todo mundo seguir aquela linha, por quê? Porque aquela linha era que de fato estava funcionando. E quando a gente olha para o mundo gospel, a gente vê que isso está acontecendo também, não só, por exemplo, a adoração, né? Quando você olha Dropzina, F-Hope, sei lá, Central 3, várias outras bandas, você sempre vai ver a mesma estética no clipe. Qual que é a mesma estética? A galera se vestindo bem, sei lá, uma roupagem, uma palheta de cores, algo que tá muito igual, né? Aí quando você olha para as igrejas hoje, poxa, toda igreja é church, vamos pintar de preto, vamos fazer legal, porque vamos seguir a moda. Ou seja, tá todo mundo fazendo mais do mesmo. Por quê? Porque é um modelo que deu certo. Então eu lancei um clipe assim, muitas pessoas assistiram, foi com essa estética, vamos fazer igual. A igreja, vamos pintar de preta, vamos modernizar um pouquinho, vamos ser carismático, mas vamos colocar aqui um telão, vamos colocar uma parede preta, vamos movimentar, vamos ser neopentecostal, vamos ser pentecostal, mas vamos seguir essa roupagem, né? Vamos colocar essa roupagem de uma parede escura, e eu gosto pra caramba de parede escura, tá? Entendo isso, é uma observação, não é tanto uma crítica. Enfim, até porque minha igreja tem uma parede cinza, né? A gente queria que ficasse um cinza mais claro, ficou um escuro e tá tudo bem, tá? Não tô falando aqui de cor, não tô falando que isso é pecado, não. Eu só estou falando para que a gente observe um pouco mais as coisas. Mas a gente vai chegar lá nos pontos que eu quero apresentar para vocês. Então, quando a gente olha toda essa roupagem, a gente vê que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Ou seja, para mim fazer um clipe de música tem que ser assim, para mim fazer um clipe de música tem que ser igual. Tanto que eu até brinco que eu tenho uma touca, é uma touquinha mostarda, que eu falo que é a touca worship, né? De vez em quando tá frio, eu ponho ela. E eu falo que quando eu ponho, eu tô worship. Por quê? Porque quase todos os clipes que saíram de 2018 a 2025, sempre vai ter alguém que vai estar com uma touca, seja baterista, guitarrista, cantor, que tem uma touca mostarda. É a paleta de cor do mostarda, sabe? E eu brinco com isso. Mas isso denuncia um pouco a nossa falta de autenticidade na hora de fazer as coisas. Poxa, será que ninguém pensou em fazer um clipe diferente? Será que ninguém pensou de fazer de uma forma diferente? Será que ninguém pensou de fazer talvez uma história? Pô, Henrique, mas você tá cobrando uma coisa que não faz sentido. Sim, talvez não faça sentido, mas por que a gente tem que fazer igual, sendo que Deus nos fez de forma muito diferente? Vamos fazer talvez um clipe diferente, de forma diferente, vamos contar uma história, vamos ser criativos, né? Por exemplo, tem um clipe bem interessante do Rodolfo Abrantes, por exemplo, vamos lá. Os clipes dele são bem interessantes. Tem clipe que ele tá só com violão, tem clipe que ele tá caminhando, tem clipe que é de desenho, tem clipe que é lyrics, né? Que fica ali só as músicas, tem clipe que tá ele e a esposa dele dançando só com silhueta, ou seja, ele é um cara muito criativo, né? Então, quando você olha para essas pessoas criativas, você vê que não tem necessidade de ser igual a todo mundo. Por exemplo, tem um rapaz que
que tem uma banda, né, que é o Palavra Antiga, que é o Marcos Almeida, as músicas deles não parecem nada com, não parece com ninguém, é muito diferente, né? Tem, por exemplo, um rapaz que ele não é tão famoso musicalmente, mas tem o Israel Subirá, né, que é filho do Luciano Subirá, ele tem aquela música lá do Pecado, né? Pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode em mim confiar? E ainda. Como que é? Ah, esqueci. Mas ele fez uma música muito diferente, né? Ele não fez uma música com essa roupagem worship e tal. E beleza. Então o que eu tô querendo dizer? Será que aquilo que você não está tentando fazer, que você está sendo frustrado, que não tá dando certo, será que não é porque você está colocando uma roupagem muito geral, uma roupagem muito igual? Ou seja, você olha para determinado pastor e aquele pastor ele é um pastor influência, né? Porque hoje em dia não basta você ser pastor, ser líder, você ser empresário, ser médico, dentista. Você tem que ser dentista e influência. Você tem que ser médico e influência para que você apareça, né? É a moda hoje, é o que o mundo entrega, né? Então, às vezes você olha para um pastor e você fala, poxa, eu tenho que ser igual a ele, eu tenho que ser. Às vezes você é um pastor e fala, poxa, eu tenho que ter seguidor igual a ele, eu tenho que fazer igual, eu tenho que ser igual, eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, vão criticar, se eu falar a minha opinião sobre isso, vão falar que eu estou errado, e eu não vou falar para tomar cuidado. Não, gente, Deus ele requer de nós autenticidade. Deus chamou você para quê? Para quê? Deus te chamou para desenvolver alguma coisa? Deus te chamou para algum projeto? Deus te chamou muitas vezes para ser famoso, para não ser famoso? Às vezes a gente fica olhando para fama, fica olhando para aparecer, fica olhando para views do YouTube e falando, poxa, eu quero chegar lá. Todo mundo quer. Só que será que você aceitaria se Deus não te levar para aquele lugar? Será que você aceitaria se Deus não te levar para um lugar de fama? Será que você aceitaria se Deus não te levar para um lugar de muitas visualizações? Será que você aceitaria de você desenvolver um ministério e não ser um ministério muito abrangente? Será que você aceitaria que talvez o seu ministério é na sua rua, o seu ministério é somente na sua igreja local, o seu ministério às vezes é dentro da sua casa? Às vezes você olha para uma mulher, né? E hoje tem as influências que são modelos que acordam de manhã e vai tomar café e reuniões e passa a rotina toda dela ali no Instagram e tal, linda, maravilhosa, e todo mundo, as mulheres, nossa, eu quero ser igual a ela. Irmã, talvez Deus te chamou só para cuidar do seu lar. Talvez Deus te chamou para ser uma excelente mãe. Talvez Deus te chamou para ser uma excelente esposa e ter uma líder ilustre. Talvez Deus te chamou para ser uma dona de casa, uma dona de lar, para ser uma esposa de um pastor, para ser esposa de um diácono, para ser esposa de um ministro de louvor, para ser esposa de alguém que ora e a oração tem poder, porque ele é cheio de santidade, porque ele é cheio de renúncia. Talvez Deus te chamou para ser só a ajudadora mesmo do seu esposo. E por que isso tem que ser um problema? Por que aparecer, a gente tem que ter essa necessidade? E, gente, note, eu estou falando, pode ser que você fale, não, eu não quero aparecer. Sim, tudo bem, tá tudo certo. Eu estou falando para mulheres que talvez estão indo por esse lado. Então, note, toda a minha argumentação, tudo que eu estou falando pode atingir muitas pessoas. Talvez você fale, não, irmão, isso daí eu não faço, isso aqui tudo bem, entende? É um vídeo geral, onde eu estou falando aqui para várias pessoas. Eu não estou impondo nenhuma lei a ninguém, nem o que é certo e errado. É só uma observação, né? A gente tem que falar essas coisas para a gente ficar certinho aqui naquilo que eu quero dizer. Então, às vezes, por exemplo, nós aqui do Ministério Carmel, a gente tem muita vontade de produzir. A gente produz muito, a gente fala muito, a gente tem pela manhã de segunda. Meu, se vocês entrarem no canal aqui, clica na aba ao vivo, cara, a gente já tem mais de 100 vídeos. De segunda a sábado a gente está aqui, salve alguns momentos, a gente está aqui no Pela Manhã, trazendo uma mensagem, trazendo um conselho, falando da palavra do Senhor. Sábado à noite nós temos o nosso culto ao vivo, a gente tem esse projeto Pela Manhã, a gente tem lives, a gente tem mais de 300 vídeos, a gente está produzindo muito. Por quê? Porque é o que Deus pediu pra gente fazer. Ah, irmãos, mas vocês têm 200 seguidores, vocês têm poucos views. Irmãos, a gente não está fazendo isso daqui pensando no resultado, a gente não está fazendo isso aqui pensando no resultado monetário. Se um dia vir, amém, glória a Deus, o Senhor nos abençoou, mas se não vir, a nossa vontade é expressar para vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então a gente não fica olhando para o outro, para quem tem uma estética de vídeo assim. É lógico, quanto melhor o vídeo for, melhor. Eu sempre falo isso, quando tivermos dinheiro, vamos comprar isso, vamos ter um estúdio, vamos fazer isso. Eu sou o visionário da igreja, né? Eu sempre tô ali, vamos ter um podcast, vamos comprar um vídeo, vamos fazer um LED, vamos fazer e tal. Beleza, mas enquanto a gente não tem, eu tô aqui, ó, na minha casa, na cozinha da minha casa. Eu ia gravar, mas a minha esposa e minha cunhada meu filho estão assistindo TV, tá mal barulho lá. Eu falei, bom, preciso gravar, vou gravar na cozinha. Qual é o problema? É a cozinha da minha casa,
né? Então, assim, eu não tô aqui preocupado, se eu vou ter views, se eu não vou ter, se eu vou aparecer, a estética, se eu tô legal, se eu não tô legal, se eu tô magro, se eu tô gordo, não. Eu só tô fazendo aquilo que Deus pediu pra gente fazer. E se Deus pediu pra gente estar aqui, pra gente estar falando, pra gente estar conversando, tá ministrando ou que algo, é isso que eu tô fazendo, ou seja, a autenticidade, né? Então a gente tá fazendo também, irmão, mas tem um monte de gente fazendo vídeo, tudo bem, mas tem um monte de gente fazendo vídeo que não é a nossa opinião. Tem um monte de gente fazendo vídeo falando sobre coisas que não expressa aquilo que a gente acredita, que eu acredito, né? Porque, é claro, embora eu esteja fazendo aqui debaixo do canal do Ministério Carmel, eu também estou falando aqui sobre a minha opinião própria, que talvez não seja a mesma opinião do Alan, não seja a mesma opinião do André, não seja a mesma opinião dos irmãos da igreja, e tá tudo bem. Né? A gente está aqui numa área de discussão sobre expor e não expor as coisas, né? Então, gente, a gente está carecendo muito de autenticidade. Quando você tiver, talvez você está desenvolvendo algum projeto, alguma coisa ministerialmente, mas você está barrando nisso porque você está se espelhando em alguém, porque você está fazendo o beabá de alguém, porque você leu o livro X, e o livro X tem 1, 2, 3, 4 tópicos e você precisa obedecer. Nossa, fica uma goteira, né? Não tem goteira aqui, não, graças a Deus. Às vezes você tá seguindo o tópico 1, 2, 3, 4, 5 da vida de alguém e a sua vida vai ser totalmente diferente. Sabe? Você não precisa correr com as suas coisas, você precisa caminhar naquilo que Deus pediu para você fazer. Então não fique olhando. Gente, se você quiser seguir um livro de sucesso, alguém que tudo bem, as pessoas ensinam, né? A palavra fala sobre conselhos, lá em Provérbios tem. Se você tiver na multidão de conselhos, há sabedoria, tudo bem, mas siga o seu caminho, sabe? Faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer da forma que Ele quer que você faça. Não fica preso a uma bolinha, não fica preso a uma patotinha, não tem que ser desse jeito, tem que ser assim, eu vou fazer igual, né? Hoje a gente está com uma mania de todo mundo fazer igual. Vocês já perceberam que o YouTube, o Instagram, ele está cheio de gente vendendo curso. Ai, curso disso, é curso daquilo. Destrava a mente. Vamos ser milionário. Vamos ser isso. Você vai ser o melhor cozinheiro. Você vai ser o melhor corretor. Você vai ser o melhor cara do Excel. Você vai vender do celular da sua casa, sentado no sofá, e você vai fazer milhões. E não, vamos ser trader. Aí coloca uma criança de 13 anos que já é milionário. Gente, que loucura é essa que a gente está vivendo? Para onde a gente está indo? Que lugar é esse? Sabe, para um lugar onde todo mundo tem a regra de tudo, onde todo mundo é bem sucedido, cara, Deus te chamou para fazer o quê? Então tá todo mundo fazendo igual, por quê? Porque um dia alguém falou que infoproduto dá dinheiro. O que que é um infoproduto? Você faz o curso, você vende. Eu não tô falando que todo mundo que vende curso é mau caráter, mas tem muito mau caráter no meio. Tem gente que você vai pagar por um curso que ele te dá um beabá que ele não tem garantia de sucesso. Por quê? Porque alguém teve sucesso, mas teve porque andou por outro caminho, porque fez outra coisa. E talvez você vai seguir um caminho diferente. Né? Então a gente precisa entender que hoje a gente está muito nichado e com muita falta de autenticidade. Então, irmão, se você é pastor e você tá, poxa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não, irmão. Você precisa que você precisa fazer? Orar e entender qual é seu rolê. Orar e entender para aquilo que Deus te chamou. Será que Deus te chamou para ser um pastor mais acadêmico? Um pastor que vai saber sobre os concílios, sobre, poxa, todas as bases bíblicas do arminianismo, do calvinismo, embora seja muito importante saber, porque você tem que ter seu lado. Mas, enfim, saber sobre todos os livros e todos os movimentos e tal, porque a igreja no século tal, e ser o cara acadêmico, amém, irmão. Se Deus te chamou para isso, Ele te deu o dom, vai para cima disso. Tu vai ser o mestre. Se Deus te chamou para ser aquele pastor avivado, para ler o versículo e falar, eita, glória a Deus, aleluia, e com um versículo fazer um sermão gigante, pregar para 2 horas, vai para cima disso. Se Deus te chamou para ser aquele pastor que ninguém vai ver, aquele pastor que está cuidando das pessoas e ninguém sabe que você é pastor, aquele pastor que passa horas e madrugadas orando pelas ovelhas, orando pelas pessoas, sabe, cuidando delas, direcionando, se preocupando, mandando mensagem, como você tá, como que, olha, eu tenho visto que você tem feito isso. Sabe, que pastor que você é? Se você é um ministro de louvor, qual ministro de louvor que você é? Será que você vai ser um ministro de louvor que vai pegar outros louvores, interpretar e fazer um momento de adoração? Ou será que você vai ser um ministro de louvor que escreve canções? Você precisa saber quem você é. Sabe, você vai ser alguém de intercessão, alguém que faz jejum, que ora, que tá ali ligado 90% ali no mundo espiritual, igual o Judá Bertelli, né? Se vocês conhecem o Judá Bertelli, procurem aí Judá Bertelli. Ele é meio doidinho, mas procurem Judá Bertelli. Ele tá sempre, ele parece conectado no mundo espiritual, Deus fala com ele a todo tempo. Ou será que você vai ser uma pessoa que vai interpretar o agir de Deus no dia a dia? Vai interpretar a voz de Deus com paz interior, vai interpretar a voz de Deus através da Bíblia, através de pregação. Entende o que eu quero dizer? Você não precisa ser igual. Tenha autenticidade no seu coração, tenha autenticidade naquilo que você está fazendo. Você não precisa ser igual a todo mundo.
Sabe? Você só precisa fazer aquilo que é necessário. Não tenha medo de mudanças na sua vida, não tenha medo de um lugar onde Deus está te levando. Só faça aquilo que você tem que fazer. Se Deus quer que você abra, que no nosso caso, liga a câmera aqui e comece a falar, amém. Mas talvez não é isso que Deus tem para você. Talvez Deus quer que você escreva um livro. Talvez Deus quer que você discipule seu vizinho. Sabe? A gente precisa entender que a transformação da nossa vida e do nosso ministério vem com os pequenos atos, com os pequenos conselhos, com as pequenas orações. Sabe? Então, tem autenticidade, gente. Deus te chamou por um motivo. Deus te chamou com uma personalidade. Você tem uma personalidade, você tem um pensamento. E assim, olha só o que eu vou falar. Eu não estou falando que não existe coisas que você faz que possam ser errado, que possam ser heresia e que possa estar debaixo, talvez, até de uma voz do diabo. Eu não estou falando isso. Talvez você tenha que rever as coisas da sua vida, mas eu estou falando que dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é verdadeiro, dentro daquilo que é bíblico, você tem um leque de coisas que você pode fazer que dá muito certo. Talvez você não vai ser uma igreja de conferências. Talvez você vai ser pastor de uma igreja que não vai fazer eventos que vão encher estádios, milhões, e vamos tocar a nação, vamos ser os enviados e vamos, poxa, enchemos o estádio com 50 mil pessoas. Talvez você vai ser a igreja que vai dar aula de violão para uma comunidade. Talvez você vai ser de uma igreja que ela vai ser de barraquinho, que vai estar dentro de uma favela. E você ali vai ser um ponto de salvação para aquela favela, para aquelas pessoas. O problema é que a gente tem que parar com essa visão megalomaníaca que a gente tem de querer fazer tudo e não interpretar aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Então, de verdade, e eu tô falando aqui, até abrindo meu coração, falando de mim, eu tive muito desejo de muitas coisas, até que eu cheguei em um ponto e percebi que eram meus desejos, não eram desejos de Deus. E o que que Jesus fala? Olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e carregue. Ou seja, eu preciso negar tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu desejo, tudo aqueles meus objetivos. Para quê? Para olhar para Cristo e fazer de forma diferente. Para olhar para Cristo e falar assim: Cristo, o que que o Senhor tem para mim? O que que o Senhor quer fazer através da minha vida? E não o que eu quero fazer através do Senhor. Então, gente, é muito difícil isso. É você negar seus objetivos, é você negar seus sonhos. Eu tive sonhos, gente. Eu tenho sonhos que eu parei de sonhar. Por quê? Porque eu vi que não são coisas que não são para mim, porque Deus está me levando por outro caminho. Então, a gente precisa interpretar isso e começar a ser mais autêntico, fazer coisas diferentes. Igrejas fazem coisas diferentes. Irmão, se todas as igrejas que estão por aí, cada uma tivesse preocupada com a sua vizinhança, com a sua cidade, em acolher crianças, em acolher morador de rua, em levar comida a quem tem fome, em estar nos hospitais orando com as pessoas que estão. Tem igrejas que fazem isso? Tem, mas entende o que eu quero dizer? Se todas as igrejas, entre milhares, talvez milhões, né, que a gente tem no Brasil, se todas as igrejas tivessem com essa preocupação com o recurso que elas têm, gente, a gente ia ser uma voz muito poderosa na política, porque a gente poderia chegar lá em cima como um protesto, como pessoas importantes, com associações de pastores, com conselho de pastores, quando vai aprovar uma lei, e a gente poderia falar assim: não aprova essa lei. Por quê? Porque a gente está aqui, não precisa aprovar essa lei para algumas pessoas homossexuais talvez adotarem crianças e tal, enfim, são coisas polêmicas, eu nem vou entrar nisso aqui, mas porque não é o objetivo desse vídeo. Mas o que eu tô querendo dizer é, quando a gente faz a nossa parte, a gente está mostrando que a gente é alguém, que a gente tenha uma voz na sociedade. O problema é que a gente não cuida de ninguém. A gente quer ter uma igreja megalomaníaca de grande, a gente quer ter um telão que custa 500 mil reais, a gente quer atrair empresário, então a gente coloca pastor coach para pregar, para falar de bem-estar pessoal, para encher a igreja. É isso que a gente quer. A gente quer uma igreja para falar que é maior do que a outra, a gente quer dízimo de pessoas que são famosas, então a gente cria uma área VIP na igreja para que atrair os famosos aí na nossa igreja, para talvez ter o dízimo, porque não onde tá, essas pessoas têm dinheiro. E quando que a gente está cuidando do povo? Quando que a gente está fazendo aquilo que tem que fazer? Talvez o evangelho não seja megalomaníaco, né? No sentido de pensar em coisas muito grandes, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele foi humilde. A gente olha para Jesus, a gente vê um rei que foi humilde, que não tinha um lugar para deitar, né? Ele foi alguém que foi peregrino. Ele teve, né, o relacionamento com a mãe dele, com o pai, mas quando ele começou o ministério dele, ele começou só a circundar a região que ele precisava circundar. E o que que a gente tem feito? Né?
Será que a gente não tem pensado muito grande e Deus está pedindo menos coisas pra gente? Então, gente, por favor, autenticidade, seja autêntico naquilo que você está fazendo. Quer fazer alguma coisa? Nossa, isso é muito diferente, não tem problema, converse com o seu líder, converse com o seu pastor, vai lá na igreja, apresenta as suas, talvez é uma ideia muito boa, talvez é uma ideia legal, talvez é algo criativo, talvez é algo disruptivo, talvez é algo que vai trazer e atrair muitas pessoas para Deus. Imagina uma igreja que abre, uma igreja que tem um tempo já e abre na segunda-feira aula de violão, terça-feira aula de teclado, quarta-feira aula de Muay Thai, quinta-feira futebolzinho, sexta-feira restaurante comunitário, à noite oração, sábado de manhã e escola de reforço. Por que não? Matemática, português, escola de irmãos, olha o poder disso. Quando você começa a servir a comunidade olha para você com olhos diferentes. Vai falar assim: não, ali verdadeiramente tem um povo que serve a Deus, e eu quero esse Deus, porque eles estão servindo a gente. É isso que a Bíblia fala, né? Qual que é o verdadeiro evangelho? Cuidar dos órfãos e da viúva, ou seja, está falando de pessoas que precisam, de pessoas que têm necessidade, né? Então, muitas vezes a gente não está fazendo nem o beabá de ser cristão e está querendo abraçar o mundo, né? Então, a gente precisa entender mais isso, interpretar isso da forma correta e fazer com que os recursos, que os dízimos, né, as ofertas entrem na nossa igreja e a gente use isso de forma correta, da forma que realmente precisa ser usado. Ah, irmão, mas é muito difícil. Ah, porque os pastores, então, desculpe o palavreado, mas dane-se as pessoas que estão fazendo coisa errada. Vamos fazer aquilo que é certo, faça aquilo que é certo. Ah, mas o pastor, eu tô aqui na minha igreja, eu morro de vontade de fazer, mas aqui, para mim pedir R$ 20, eu tenho que pedir, sei lá, no farol para fazer um evento, porque a igreja tem milhões, mas o pastor não aprova. Irmão, sai daí, sai da tua igreja, camarada. Vai para uma igreja onde as pessoas estão se movimentando para o reino, onde as pessoas estão cuidando de órfãos, estão cuidando de pessoas, estão cuidando do necessitado, onde igrejas têm ONG. Às vezes seu coração tá nisso, você tá aí 30 anos dentro de uma igreja que tu não concorda com a liderança, tu não concorda com o pastor, com o cabra que tá aí tomando um monte de decisão errada, um monte de decisão do próprio coração, um monte de decisão do desejo dele de ser alguém, de ser pastor, de ser aparecer. Não, faz aquilo que o evangelho tá pedindo para você fazer, que você não apareça, que ele não apareça, mas que Cristo seja glorificado, que Cristo seja edificado. Nos últimos anos, a gente tem manchado o evangelho. Antigamente, quando você falava assim, uma pessoa é cristã, isso era sinônimo de bom caráter, de que a pessoa vai fazer certo, que vai tratar bem. Hoje não. Hoje as pessoas têm medo. Quando você fala assim, é evangélico, ixi, esse aí deve ser pior do que o descrente. E é a realidade. Por quê? Porque a gente tem dado mau testemunho. Por quê? Porque a gente tem executado a palavra de forma errada, porque a gente tem ouvido imundos, pessoas que sobem no púlpito e são usadas pelo diabo para falar coisas, para massagear nosso coração e a gente achar que a gente está certo, em vez de uma pessoa que olha pra gente e fala, olha, se arrepende dos seus maus caminhos. É isso que a gente precisa, é isso que a nossa sociedade está precisando, de crentes, de pessoas que verdadeiramente falam e fazem aquilo que é correto. Então, gente, por favor, autenticidade, seja você, faz aquilo que Deus está pedindo para você, procure, leia a Bíblia, leia a palavra, não aceite só uma pregação de domingo do pastor. Se o pastor for alguém abençoado, amém, glória a Deus por isso, mas vai ler a Bíblia, reler o texto. Poxa, o pastor pregou sobre isso, deixa eu ler esse texto. Nossa, realmente, nossa, eu tô com essa dúvida aqui, chama o seu pastor, vai conversar com ele, sabe? Não fica tendo a Bíblia só uma interpretação através dele, não. Leia a Bíblia você, execute aquilo para você entender, e aí você vai ver o quanta gente está fazendo coisa errada, o quanto a gente está doutrinando um monte de ovelha errado, o quanto tem um monte de gente indo pro inferno achando que está indo pro céu, um monte de gente fazendo coisa errada achando que está fazendo coisa certa, um monte de gente achando que Deus ama ela simplesmente porque ela tem dinheiro, porque ela tem riquezas, e o pobre Deus não ama. E quem está passando dificuldade, Deus não ama. E as pessoas que perdem parentes, entes queridos, Deus não ama. Então quer dizer que agora que tudo de ruim que acontece na nossa vida é uma imposição de Deus, de um castigo de Deus? Ou é Deus falando, olha, não ame, por isso de ruim vai acontecer na sua vida? Não. A palavra do Senhor nos ensina que a chuva, ela vem para o justo e para o injusto. Quando a gente olha para a vida de Davi, Davi foi considerado amigo de Deus. Davi, ele era alguém que Deus perdoou. Só que quando Davi pecou, quando ele adulterou, quando ele matou o cabra, matou o marido da Betseba, Urias, ele não queria assumir não, né? Todo mundo já conhece a história. Só que aí Jesus falou, depois chega Natan, tem toda a história, não vou contar a história agora, mas aí depois Deus fala assim, tá bom, Davizão, eu te perdoo, só que o filho vai morrer. Ele fez jejum pelo filho, mas o filho morreu. Depois aconteceu um monte de desgraça na família dele. Vai ler Samuel, lê primeiro, segundo Samuel, lê Reis, para você ver tanto de desgraça que Davi passou. Por quê? Porque ele pecou.
sabe? Então as coisas ruins na nossa vida nem sempre é a aprovação de Deus. Às vezes as coisas acontecem simplesmente porque elas têm que acontecer. Ou seja, eu falei errado, nem sempre as coisas boas da nossa vida é de fato a aprovação de Deus. Às vezes sim, tem consequências na nossa vida, mas às vezes as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Às vezes é Deus te livrando de um mal, Deus te livrando de alguma coisa, Deus te livrando do seu próprio coração soberbo. E você fica assim, porque eu não estou sendo abençoado financeiramente, é porque Deus não me ama, não. Deus te ama sim, é por isso que Ele está cuidando de você. Então a gente tem que tirar um pouco essa sujeira que a gente tem ouvido nos últimos anos, dessas igrejas neopentecostal, desses líderes imundos que só tem pregado sobre riqueza e dinheiro num país quebrado que é o Brasil, onde um pai de família ganha 3 mil e não consegue nem pagar direito as suas contas, onde sim, se você ganhar mais de 8 mil, você já está entre os 5% mais ricos do Brasil. Às vezes você olha para uma família de 4, 5, 7 pessoas, com 8 mil é pouco. Você vai no mercado, é 3 mil. Aí você olha, a gente está numa nação extremamente corrupta e agora a gente está com problemas porque nós escolhemos nossos governantes de forma errada, voltamos errado. Agora, tá caindo sobre nós toda a má administração dele, e isso é Deus? É Deus que nos ama? Não, gente, a gente precisa acordar para essas coisas. Então, gente, eu vou parar por aqui porque já deu 30 minutos. Vou deixar para outro vídeo, o próximo vídeo. Então, por favor, gente, tenha autenticidade, tá? Por favor, autenticidade. Vamos buscar Deus e vamos entender aquilo que Deus tem para nossa vida, tá bom? Deixa eu ver. Não, é só isso mesmo. Até o próximo pela manhã. Tchau, gente.